Olá, nós somos advogados do escritório Miguel Reis, advogados associados. Eu me chamo Rafaela Machado e a minha colega Cátia Vieira. Nós estamos aqui para fazer breves explanações acerca do layoff simplificado, que é um regime criado no contexto do estado de emergência para simplificar o layoff, que já existe no nosso ordenamento jurídico português, para facilitar o acesso a essas empresas de apoios financeiros extraordinários nesse período e para que elas consigam ter a sua manutenção preservada durante esse período e depois dele também. Então, passo a palavra para minha colega. Bom dia a todos. Como a Rafaela já disse, nós somos advogadas, trabalhamos no escritório central de Lisboa da MRA e, de facto, vamos aqui falar-nos um bocadinho deste apoio que, em virtude da situação que nos encontramos, foi criado para as empresas para que possam manter os seus postos de trabalho, porque é efetivamente disso que se trata, um apoio à manutenção do nível de emprego criado em cada empresa, muito vocacionado para as pequenas e médias empresas, que caracterizam a maior parte do tecido empresarial português, e que o Estado pôs à disposição de todos aqueles que, obviamente, reúnam as condições e que queiram manter os postos de trabalho e estar aptos a daqui por máximo 3 meses, que é o tempo máximo desta medida, voltar a ter a sua atividade normalizada e a 100%. Esperemos. Esperemos, sim. Então, eu vou compartilhar a minha tela, porque temos uma apresentação. Feita que vai facilitar o entendimento aqui. Então, como mencionamos, estamos a tratar do layoff simplificado. O que seria o layoff simplificado? Em suma, em um resumo, em poucas palavras, ele é mesmo um apoio financeiro extraordinário nesse período de crise para a empresa por trabalhador, não é? E como a minha colega Kátia mencionou, ele tem uma duração máxima de até 3 meses. E enquanto for necessária a redução temporária dos horários de trabalho e também necessária a suspensão dos contratos de trabalho, que é exatamente desse período de estado de emergência, esse período de crise. Independentemente da duração ser por 3 meses, o pedido tem que ser renovado a cada 30 dias após a primeira apresentação e a concessão do pedido. Não é necessário que o pedido seja feito de 1 a 30, ele pode ser, por exemplo, de 16 a 16, de 17 ou 20, independentemente disso. É um período normalmente pedido logo por um mês para poder assegurar os salários e as isenções das retribuições naquele período e que depois o empregador pode renovar. Era bom que não precisássemos de renovar, era Sim, muito bom sinal, era sinal que as sim, empresas já estavam a recuperar. sim. E as hipóteses em que se prevê na legislação o cabimento do layoff simplificado são essas. Quando há um encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento decorrente do dever de encerramento de instalações e estabelecimentos, que foi aquilo que foi imposto mesmo pelo Estado, foi o encerramento que foi imposto, ou quando o empregador precisa declarar, e é exatamente nessa situação de paragem total ou parcial da atividade da empresa ou estabelecimento, ou quando há quebra abrupta e acentuada de pelo menos 40% da faturação. Tudo isso tem que ser comprovado, obviamente, por documentos, e isso precisa ser também avaliado se foi decorrente dessa situação de crise, não é? Sim, neste momento e aqui essencialmente nesta fase da quebra à bruta e acentuada de pelo menos 40% da faturação, é muito importante o auxílio dos técnicos oficiais de contas e dos contabilistas certificados de cada empresa, porque eles conseguem, através da faturação, calcular exatamente esta percentagem, não precisa de ser 40%, às vezes e infelizmente é superior, mas são eles que têm toda esta informação detalhada ao ponto de nós podermos atestá-la por declaração. Nesse ponto, inclusive, surge sempre uma dúvida
que é quando as empresas não têm um ano ainda de atividade, mas isso não tem importância, isso não interessa, porque não seria analisado o mês análogo ao ano anterior, não. Isso seria feito uma média, vamos dizer que é uma empresa de setembro de 2019. Isso teria que ser feita uma média da faturação de setembro até 2020, comparado também com o mês anterior, e isso conseguiria verificar se há mesmo essa quebra abrupta e acentuada de pelo menos 40% da faturação. Por isso também o auxílio dos colegas contabilistas é essencial mesmo. Então, o valor. Há uma diferença de situações quando há a suspensão do contrato de trabalho ou a redução do período normal de trabalho. São duas hipóteses que o layoff contempla. Quando há a suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador recebe 2/3 da remuneração. Desses 2/3, 70% são pagos pela Segurança Social e 30% pagos pelo empregador, de forma que o máximo que um trabalhador pode receber de remuneração mensal é um montante de 1.950 euros e o mínimo 635 euros. Quando há a redução do período normal de trabalho, é recebido pelo trabalhador o salário proporcional às horas trabalhadas. Mas tem também um porém. Se for inferior a 2/3 da sua retribuição normal líquida ou inferior à remuneração mensal mínima garantida, correspondente ao seu período normal de trabalho, é necessário que seja feita essa compensação que corresponde à diferença, entende? A diferença entre o valor que foi oferido e esses valores mencionados agora nesse momento, se foi inferior a 2/3 da sua retribuição normal líquida ou inferior à remuneração mensal mínima garantida. Na realidade, isto é uma forma também de proteger bastante o nível de salário do trabalhador. E porquê? Porque garante, por um lado, que ele, numa hipótese ou noutra, tanto na suspensão como na redução, nunca fica com um valor inferior ao salário mínimo nacional, o que estava a assustar alguns funcionários até aqui, porque começaram a pensar, meu Deus, só vou receber 2/3 do meu salário, portanto vou ficar com cerca de 400 euros. Não, isto não vai acontecer. Portanto, o trabalhador tem sempre como limite mínimo, nas duas hipóteses, os 635 euros, ou, na segunda hipótese, caso a redução do período normal de trabalho com o pagamento proporcional às horas trabalhadas fique abaixo dos 2/3 da retribuição, isso tem que ser assumido e o trabalhador acaba por ter a garantia que vai receber os 2/3 da sua retribuição. Sim. Isso é essencial, ter essa garantia mesmo. Sim. E em relação aos impostos, como fica a situação? Na situação do IRS, o imposto está sujeito à retenção na fonte. E em relação à contribuição social, nós temos 3 cenários. A entidade empregadora é isenta oficiosamente, o que quer dizer que ela não precisa apresentar nenhuma declaração, ela não precisa mencionar que está abrangida, contemplada por isso, porque o Estado já reconhece essa isenção. Quando é um trabalhador independente que seja entidade empregadora, ele também é isento, porém, precisa apresentar a declaração trimestral. E em relação ao trabalhador, ele precisa contribuir com os 11%. Sim, aqui também é importante focar o seguinte, nas empresas os sócios gerentes ficam isentos da sua contribuição social porque em termos salariais eles não são abrangidos pelos apoios estatais para garantir os 2/3 do seu salário. Portanto, para entidades empregadoras, sejam elas empresas ou os trabalhadores independentes, não temos medidas de apoio salarial, mas são só a isenção da sua contribuição em termos de segurança social. Foi o que se conseguiu. Até agora, né? Até agora, mas em princípio está previsto, não sabemos quando, está previsto e provavelmente se esta situação se prorrogar por muito mais tempo, está previsto haver apoio salarial também para as entidades empregadoras. Ainda não saiu nada em termos de legislação, também tem saído muita coisa todos os dias e por isso às vezes mais vale esperar um bocadinho mais e ter efetivamente um diploma que proteja e que conceda verdadeiros apoios do que ter apenas meras soluções que vão empurrar outros problemas para a frente.
Aqui na parte das contribuições sociais, aparecem ali, obviamente, os 11% do trabalhador, porque os 23,75% que caberiam à entidade empregadora serão isentados e não haverá lugar a esse pagamento. Sim. E então, caso há incumprimento, aqui tem até um erro, é um N, em caso de incumprimento por parte da entidade empregadora. Quais são as situações em que esses incumprimentos são verificados, né? Quando haja um despedimento, exceto se o fato for imputável ao trabalhador, quando haja o não cumprimento pontual das obrigações retributivas devidas aos trabalhadores, também se não houver o cumprimento pelo empregador das suas obrigações legais, fiscais ou contributivas, se nesse período houver a distribuição de lucros, se houver o incumprimento imputável ao empregador das obrigações assumidas nos prazos estabelecidos, se houver a prestação de falsas declarações, se houver a prestação de trabalho para além do horário estabelecido por trabalhador abrangido pela redução temporária do período normal de trabalho, ou se houver também a prestação de trabalho, a prestação de trabalho à entidade empregadora por trabalhador abrangido pela suspensão do contrato. Então, veja, se o trabalhador tem o contrato suspenso, formalmente, por documentos, né? Está lá escrito que ele está com o contrato de trabalho suspenso. Mas esse trabalhador está prestando serviço para a empresa, isso é uma das situações de cumprimento. E também na situação em que o trabalhador ele tá com a redução na sua carga horária do papel, mas na prática não é isso que se verifica. Isso também é uma situação de incumprimento. Outra situação de incumprimento é quando o apoio concedido pelo layoff simplificado não é destinado ao pagamento dos trabalhadores, que a finalidade é esta. Quando são prestadas falsas declarações, enfim, todas essas situações nós extraímos da lei. Isso está totalmente, toda essa apresentação, aliás, está totalmente tirada da lei. Então, são informações literais da letra da lei mesmo. Então, é isso o que a lei está prevendo nessas situações de incumprimento. É importante sublinharmos que, por exemplo, os casos de caducidade dos contratos a termo não estão incluídos ali nos despedimentos. Ou seja, uma empresa que entra em layoff, simplificado, por exemplo, e que veja que celebrou um contrato em novembro ou dezembro e que esse contrato ia terminar agora, maio, junho, comunica formalmente ao trabalhador, como já iria fazer, a não renovação do contrato, o contrato termina por caducidade e isso não pode ser incluído nos despedimentos. Portanto, Exatamente. Não é contabilizado para efeitos aqui de incumprimento e da proibição de despedimentos que há durante a vigência do layoff e que se estende para além do layoff. Nos 3 meses seguintes ao final do layoff, a empresa também não pode despedir trabalhadores, nomeadamente as situações de despedimento coletivo, as situações de despedimento por extinção do posto de trabalho, essas sim estão vedadas ao empregador durante o período do layoff e nos 3 meses seguintes à cessação do layoff. Exceto se for por fato imputável ao trabalhador, é a única situação. São as situações de justa causa de despedimento, contra essas não podemos fazer nada, não é? Sim. Significa que o trabalhador teve algum comportamento ou colocou-se em alguma situação impeditiva de continuar a relação de trabalho. Sim. E quais são as consequências desse incumprimento? E, caso a empresa se enquadre em alguma daquelas situações que nós lemos anteriormente, ocorre a imediata cessação dos apoios e até a possibilidade de restituição ou pagamento dos apoios já fornecidos. Essas são as consequências. E pronto, nossa apresentação finaliza aqui. Caso vocês tenham alguma questão, a minha colega quer complementar alguma informação que... Não, penso que é muito importante as empresas de facto pensarem se têm e se querem recorrer a estas medidas e se estão dispostos a cumprir os seus requisitos, as suas condições, porque de facto estas consequências da restituição do pagamento dos apoios e da imediata cessação dos apoios
podem vir a piorar a situação, inclusivamente em relação àquilo que a empresa estava quando decidiu entrar em layoff. Eu penso que daquilo que são as medidas na prática, falámos dos traços gerais e que não vale a pena estarmos aqui, sou pena também do vídeo ficar muito longo, a esmiuçar mais estes aspectos. Penso que se tiverem alguma dúvida podem contactar-nos através do nosso site www.lorrei.com ou então diretamente para os nossos contactos que vão encontrar junto deste vídeo, também a contactar as nossas páginas. Todos os contactos dos nossos advogados estão lá e estaremos obviamente disponíveis para vos esclarecer acerca destas questões e assessorar o melhor possível as vossas empresas e, claro, os vossos negócios. Sim, nós decidimos fazer este vídeo porque as dúvidas estavam sempre a acumular nos nossos clientes e nós acreditamos que essa explanação feita dessa forma pode também dirimir dúvidas, eventuais dúvidas das pessoas no geral que estejam em busca deste recurso. E caso queiram, caso necessitem tirar algumas dúvidas mais pessoais sobre o seu caso, mais particulares, nós estamos à disposição, colocaremos os nossos contatos aqui na descrição do vídeo e fique à vontade para nos buscar ou até para buscar esse assunto em o escritório de algum colega. Nós estamos aqui para auxiliá-los a passar por esse momento de crise no qual todos nós fomos pegos o mundo inteiro foi pego de surpresa e nós precisamos também dar nossa colaboração. Então, esse vídeo também foi nesse sentido, espero que seja útil no auxílio para ultrapassar esse momento e estamos à disposição para qualquer questões eventuais que venham a surgir. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, boa semana e fiquem bem. Qualquer coisa estamos aqui à disposição. Bom dia a todos. Com licença.